Por tuas misericórdias fui alcançado e hoje vivo pra te servir. Estou aqui pra te amar e te adorar. Por tuas misericórdias fui alcançado e hoje vivo pra te servir. És meu Pai, meu Senhor, és meu Mestre, meu Deus de amor. A minha vida eu entrego em tuas mãos. Só contigo viverei, em teus braços me aliviarei. Senhor Jesus, tu és a razão do meu viver. Paz do Senhor, irmãos. Vamos nos colocar em pé e em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós damos início ao culto de oração dessa noite. Para tanto, nós vamos ler no livro de Atos, capítulo 20, versículo 35. Então, eu tinha falado na última semana que nós íamos continuar, não é, com os assuntos. Oficialmente, a gente terminou ali o projeto, mas os assuntos continuam. E hoje vai ser um assunto interessantíssimo para a gente. Vamos falar sobre generosidade. Olha, generosidade, a arte de devolver o que não é nosso. Capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículo 35. Diz a palavra do Senhor: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse:
há maior felicidade em dar do que em receber. Glória a Deus. Mediante, irmãos, essa leitura, nós vamos nos dobrar na presença do nosso Deus, né? Ajoelhar na presença dele, agradecer pelo dia que tivemos, pelo prazer de estar aqui na sua casa de oração. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor para este culto. Glória a Deus. Soberano Deus, nosso Pai, Deus de todo poder e de infinita graça e misericórdia. Meu Deus, eu quero te agradecer imensamente, meu Deus, em primeiro lugar, meu Deus, por todas as quartas-feiras do mês de setembro que estivemos aqui reunidos, meu Deus, na tua presença. Meu Deus, nós aprendemos muito, meu Deus, com a tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor trabalhou no nosso interior. Certamente estamos muito mais fortalecidos, meu Deus, no homem interior, como era, meu Deus, a nossa proposta. E nós vamos continuar, meu Deus, aqui orando, buscando a tua presença, ministrando a tua palavra. Por isso pedimos a tua presença aqui conosco, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada irmão, cada irmã que está aqui nesta noite na tua casa. Que receba, meu Deus, uma bênção toda especial das tuas mãos, Senhor. Fica conosco, nos ajuda e nos abençoe, Pai. É a nossa oração, é o nosso pedido, em o nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, né? Agradeço a todos os irmãos e irmãs que vieram. Bom, hoje nós temos um pouco mais de tempo. Então, eu disse na última quarta-feira que hoje nós daríamos oportunidade para os testemunhos. Então, se você veio aqui e tem um testemunho a relatar, você tem a oportunidade de vir aqui à frente e testemunhar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Temos alguém aqui que veio com esse propósito de testemunhar? Ok? Se você veio, você pode se dirigir aqui à frente e testemunhar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém? Pode vir aqui, irmã. Pai do Senhor, igreja. Irmãos, quero agradecer a Deus que eu estava fazendo aqui, vim, nessas quarta-feira, foi maravilhoso, graças a Deus, eu estava pedindo a Deus que desse, colocar ânimo novamente na vida do Cássio, por ele ter aceitado a Jesus, estar aqui, há um ano, ainda não faz um ano que se batizou, e já estava sentindo um desânimo muito grande, ele está vindo, e eu comecei a orar a Deus, até essa campanha, eu acredito que foi por Deus mesmo, porque eu sempre vinha falando, ai Deus, gostaria tanto que a igreja entrasse de uma forma diferente para que eu viesse orar mais, buscar mais, e Deus providenciou, E graças a Deus, irmãos, o Cássio está vindo novamente, Deus tem colocado mais ânimo no coração dele. Bem ele não está ainda, porque o Cássio toma medicamento, então ele tem uma lentidão, não é todo sábado que está bem para vir, porque dorme tarde. E eu também estava pedindo a Deus para que viesse conceder a ele um emprego. Mas a minha pressa mais era de ver o Cássio bem. O emprego eu falei, Senhor, se for da tua vontade, amém, se não for, amém também. E hoje o menino teve lá em casa, o colega dele, pedindo para que ele fosse lá numa firma, que ele conseguiu um emprego para o Cássio. Eu quero que os irmãos estejam orando, que amanhã o Cássio vai lá ver esse emprego, Mas também já estou colocando na presença de Deus, que se for para ele trabalhar no sábado, que daí não. Só que ele venha realmente trabalhar de segunda a sexta, E agradecer a Deus também, irmãos, porque o meu filho estava demorando tanto para tirar, outro filho meu para tirar a carteira, nós já estava gastando tanto com autoescola e com taxa de Detran. Eu estava orando, mas de tanto que eu venho pedindo para aquele que precisa mais, que até esqueci do Alan. E na quarta-feira ele falou, mãe, eu vou fazer a prova amanhã, na quinta, Eu falei, ô Senhor, eu oro, mas não orei determinada nesse sentido, Falei, filho, então, vamos orar, Você leu o Salmo 46, ele falou assim, não vou ler não, porque da outra vez eu li e não passei. Falei, meu filho, tem bom ânimo, seja um homem de fé. Mas graças a Deus, irmãos, ele orou o Salmo 46 e passou, e eu glorifico a Deus por isso. Amém? Agradeço à igreja, agradeço a Deus pelas orações. O Cássio, graças a Deus, a minha casa, graças a Deus,
né? Estamos todos bem, alegres na presença de Deus. Estamos lá com as terça-feira dentro da minha casa. O pastor teve lá uma terça dessas, Temos algumas pessoas lá em casa que a gente vem evangelizando, né? Que Deus venha permitir que isso dê continuidade nessas orações na minha casa. Amém? Glória a Deus. Mais alguém, irmãos, gostaria de testemunhar? Queria dizer que foi muito importante mesmo, né? É muito importante, né? O grupo tem lá na casa da irmã. Aquele dia que eu participei, foi abordado um tema importantíssimo lá, né? Foi a questão da... Isso, Romanos 12, 12, né? Sejam pacientes, alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverai em oração. Então é uma oportunidade realmente única, né? Cada momento que a gente vive na igreja é uma oportunidade muito diferenciada, né? Culto sábado de manhã é uma oportunidade, hoje é bem diferente, culto de domingo, e os grupos nos lares também nos dá uma oportunidade que a gente não tem num outro momento na igreja, né? Que a gente está ali bem mais próximo ali, não é? E aí o irmão Samuel iniciou, depois ele abre a oportunidade, a gente discute o assunto, né? Cada um pode dar a sua opinião, e vai ficando um negócio muito rico, porque cada um vai tirar alguma lição, né, diferenciada ali. Foi realmente muito, muito gostoso, né? Ontem eu deveria ir no outro grupo, né? Mas aí eu estava lá no centro, lá da cidade, quando caiu aquele pé d'água, né? Aí fiquei impossibilitado de ir. Mas é realmente um trabalho que a gente precisa estar ali participando mesmo. Aliás, eu queria até aproveitar essa oportunidade de dizer, no futuro muito próximo, né, já o irmão Samuel, ele vai estar trabalhando para que a gente tenha pelo menos mais 8 grupos, né? Não mais 8 grupos, né? Que a gente não tem 8 grupos. Mas ele quer instituir 8 grupos, né? Vai escolher irmãos aí, né? Que possam estar liderando, né, os grupos de estudo bíblico. É muito bom, né? Para comunhão, gera comunhão na igreja. Bom, hoje nós vamos fazer um pouco, então, diferente, né? Antes da música, antes do louvor, nós vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos orar então. Glória a Deus. Soberano Deus, nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por todas as bênçãos recebidas das tuas mãos, Senhor. Obrigado pelas tuas providências, meu Deus, que são muito claras na nossa vida, Pai amado. Obrigado porque das tuas mãos vem o nosso sustento, meu Deus, o Senhor nunca tem nos desamparado, Pai. Obrigado por isso, Pai. E agora nós vamos ofertar ao Senhor com graça no nosso coração, daquilo que temos recebido das tuas mãos. E peço que o Senhor abençoe ricamente os teus filhos, meu Deus, todos os ofertantes, dizimistas da tua casa, que as tuas promessas se cumpram na vida de todos, Pai. Em o nome de Jesus nós oramos, agora e sempre. Amém. Glória a Deus. Então você que trouxe, né, a sua oferta, pode vir e consagre ao Senhor. Em seguida, o grupo está com a palavra. Nós vamos louvar ao Senhor e depois nós vamos então refletir sobre o tema de hoje. Generosidade, a arte de devolver o que não é nosso. Som. Sal da igreja com a paz do Senhor, amém? Peço que os irmãos se coloquem de pé. Vieste à terra.
alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração,
faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Só para a gente fixar melhor, irmãos e irmãs, vamos voltar então para Atos 20, verso 35. Mas depois você vai abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, porque a reflexão mesmo vai ser feita nessa experiência, não de Ruth, como a gente está acostumado a ouvir. A gente vai falar hoje muito mais de... Qual é o outro personagem lá? Boaz, né? Não necessariamente de Ruth. Vamos lá. Atos 20, 35. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Pode sentar, irmãos. Não é isso que a gente chama, então, de generosidade? Vou fazer uma pergunta para a gente aqui. E cada um de nós vai responder, então, para si mesmo. Você se considera uma pessoa generosa? Olha só. Interessante, né? Você se considera uma pessoa generosa? Generosidade é uma arte mesmo, né? É uma arte de devolver ao outro aquilo que não nos pertence. Então, aí uma pergunta, né? Interessante para a gente responder. Você é uma pessoa generosa? Deveríamos ser, sabe por quê? Porque a generosidade, ela é, na verdade, uma virtude, né? Ela é uma virtude. Nós somos pessoas feitas do quê? De defeitos, mas também temos muitas virtudes. E se você tem a generosidade como uma virtude, olha, é uma grande virtude. Porque a generosidade é a virtude em que a pessoa acrescenta algo a quem? Ao próximo. Não é? Isso é ser uma pessoa generosa. E é interessante a gente pensar que a generosidade, irmãos, ela não se limita a bens materiais, não é? Geralmente quando a gente pensa em ser generoso, generoso é aquele, não é? Que abre o bolso, né? E de uma forma generosa ajuda as pessoas, né, com dinheiro ou com bens materiais. Uma pessoa generosa faz tudo isso, mas a generosidade ela não está limitada às questões materiais.
Mas a generosidade é tudo que se possa dividir em benefício de outrem. Tá? Tudo que se possa dividir em benefício das outras pessoas. Ou seja, você se considera uma pessoa generosa, né? Quando você, por exemplo, dispõe do teu tempo tão precioso, não é? Para dar atenção para alguém, não é? Conversar com alguém. A gente que mora num grande centro urbano, a gente sabe disso, né? O nosso tempo é extremamente corrido, muito corrido. E a gente sabe que a carência das pessoas hoje é exatamente essa, não é de tempo. Uma pessoa generosa, ela dispõe do seu tempo para o quê? Para conversar com alguém, não é? Para ouvir alguém. Mas você já pensou que dispor do teu tempo para conversar com alguém ou ouvir alguém seja um ato de generosidade? Já pensou nisso? A gente pode, então, dedicar o nosso tempo, dedicar o nosso conhecimento, olha só, conhecimento. Né? Eu tenho um conhecimento, então eu vou compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. E, mais uma vez, isso também demanda tempo, né? Para você ministrar um curso bíblico, ou mesmo numa conversa informal, né? Você passar conhecimento para uma pessoa. Então, a generosidade é isso. É uma virtude que existe em nós e que deve ser trabalhada em benefício da outra pessoa. Seja com bens materiais, seja com o nosso tempo, né? Seja com o nosso conhecimento. A gente pode beneficiar as pessoas com tudo isso. Por quê? Porque a generosidade, irmãos, ela é, na verdade, a cura para o necessitado. Ok? Quando você necessita da presença e da ação de alguém generoso, você está com isso dizendo, olha, eu preciso de cura. Eu preciso de cura. Tá? Então, meus irmãos, nós vamos refletir hoje um pouco sobre essa experiência aqui no livro de Ruth. Mas o que nós vamos, assim, destacar mesmo é a posição assumida por Boaz. Mas antes, vamos refletir um pouco no que aconteceu com a família daquele homem, que era marido de Noemi. Quem lembra o nome dele? O marido de Noemi. Se chamava Elimeleque, né? Elimeleque. Eles moravam ali em Belém de Judá. Só que houve um momento em que aconteceu um fenômeno ali em Belém de Judá. E por toda a região. Hoje o nosso problema, né, quase que geral no Brasil, é o problema da falta d'água, né? Mas lá em Judá, o que estava acontecendo por aquela época? Houve um período de fome. Faltou alimento. E eu imagino que se para faltar alimento, também deve ter faltado água, né? Então faltou alimento. E agora é interessante, quando nós estamos falando de Judá, tá certo? Que era uma das tribos, né, de Israel. Tranquilo? Então a gente chega à seguinte conclusão, e a história diz isso mesmo. Por que faltou comida lá, irmãos? Por conta do pecado de Judá. Então Deus, ele mandou o seu juízo, ok? Dessa forma, mandando seca, mandando fome. Então essa família, composta por Elimeleque, Noemi e seus dois filhos, que se chamavam, quem se lembra? Malom e Quilion. Certo? Então, olha, motivados ali pela fome que teve, eles decidem sair ali de Belém de Judá e eles vão viver algum tempo onde?
nas terras de Moabe. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Porque eles poderiam ir para qualquer lugar, não é? Ah? Eles poderiam ir para qualquer lugar, nos termos ali de Israel mesmo. Mas eles saem da terra deles, fugindo da fome, e vão para Moabe. Que tradicionalmente, os moabitas eram o quê? Amigos dos israelitas. Não era, a gente sabe que não era. Né? Então eles saem e vão para lá. Para quê? Para fugir da fome. Só que chegando lá, o que aconteceu com Elimeleque? Morreu. Olha só. Morreu. Elimeleque morreu. Então a Noemi fica com quem? Ela fica viúva, mas agora tem o amparo dos 2 filhos. Só que esses 2 filhos, estando ali em Moabe, eles se casam com 2 mulheres moabitas, que se chamavam, uma era Ruth e a outra. Nem eu lembro mais o nome da mulher. Órfã. É isso mesmo. Órfã. Então eles se casam e eles ficam casados mais ou menos 10 anos. Só que passados 10 anos, o que aconteceu? Morreu. Morre Malom e morre Quiliã. Então, órfã, né? Não é órfã, não. Órfã, Ruth e Noemi agora ficam todas viúvas. Então, nessa condição, o que acontece? Elas conversam e decidem retornar para a terra delas. E foi o que elas fizeram. Por quê? Porque elas ficaram sabendo, lá em Moabe, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento. Não é uma lição interessante para a gente pensar, irmãos? Quando nós estamos vivenciando aí, né, uma situação de dificuldade, geralmente a gente busca uma solução para o problema, não é? Mas qual seria o ideal? Talvez o melhor negócio fosse a família ter ficado ali mesmo, né? Em Judá. Porque Deus, o Deus que nós servimos é aquele que faz o quê? Ele faz a ferida, mas ele também... É isso aí mesmo. Ele faz a ferida, mas ele também cura. Na hora certa, no momento certo, Deus ele vai virar, né, esse jogo para a gente. E foi o que aconteceu. Deus veio em auxílio do seu povo, e aí elas, sabendo disso, decidiram voltar. E assim ela, com as 2 noras, né, partiram do lugar onde tinham morado. E enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse para elas o quê? Vão, retornem para a casa de suas mães, e que o Senhor seja leal com vocês. Aí a gente já sabe, né? Que diante dessa proposta, nenhuma delas, em princípio, não aceitaram, não foi? O que elas fizeram? Caíram em choro, né? Não era? Aí uma delas, órfã, decidiu voltar mesmo. Para a casa dos pais, para o Deus dela. Mas Ruth disse que não. Aí eu vou ficar com você, vou ficar com o teu povo, e também vou ficar com o teu Deus. Eu vou ficar por aqui mesmo. Interessante pensar no seguinte, meus irmãos, olha, que quando elas chegam à sua terra de origem, o que aconteceu? Então, o povo ficou alvoroçado por causa delas, e as perguntas eram inevitáveis, né? Será que é Noemi mesmo? Será que é ela mesmo? Não sei se os irmãos aqui já são todos daqui, né? Por exemplo, eu mesmo, o dia que eu voltar no meu lugar de origem, certamente muitos vão perguntar isso. Mas será que é ele mesmo? Sabe por quê? Porque eu mudei muito. Eu saí de lá com 18 anos e hoje eu estou com 52.
Eu voltei lá uma vez só. Sou de Belém do Pará, viu? Você chega lá, a pergunta inevitável vai ser essa: será que é ele mesmo? Não é interessante a gente pensar nisso, irmãos? Sabe por quê? Porque, olha, a maneira como a gente vive, o lugar onde a gente vive e as circunstâncias que a gente passa, tudo isso vai trabalhando na gente, sabia disso? De maneira que às vezes você pode nem se reconhecer mais. E foi o que aconteceu com Noemi. Noemi disse para eles o quê? Não me chamem mais Noemi. Que significa o quê? Agradável é o nome dela. Não me chamem mais Noemi. Porque aquela pessoa que vocês conheceram não existe mais. Me chamem agora de Mara. Que significa amarga. Não é, irmãos? As circunstâncias que nos envolvem muitas vezes, elas vão causar isso na gente. Tem gente, né, que sofre mudança e se torna cada vez mais doce, cada vez melhor, cresce, se desenvolve. Mas tem gente que não. A vida é dura e, nesse caso, o juízo divino, Noemi, ela reconhece isso. Ela diz assim: não me chame mais Noemi, né, que é agradável, mas me chame de Mara, que é amarga. Por quê? Pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga, ela falou. Muito amarga. De mãos cheias eu parti. O que ela queria dizer com isso? Eu saí daqui, era uma mulher casada, né, portanto, meu marido do lado, os meus 2 filhos, saí daqui de mãos cheias. E eu voltei como? De mãos vazias. O Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso, disse ela, me trouxe desgraça. Olha, que coisa terrível, né? Estava até comentando com a Isabel, minha esposa, né? Falei assim, bom, analisando esse texto aqui, olha. Se Noemi chegou à conclusão, né, que o Deus Todo-Poderoso é que trouxe essa desgraça para a vida dela, ela não deveria glorificar a Deus ainda. Exatamente por isso, irmãos, que o Senhor, Ele faz a ferida, mas Ele também, Ele cura. Se Ele nos trouxer as lágrimas, a gente pode ter certeza que Ele também vai lá e Ele vai secar. Então, se Noemi tem razão no que ela está dizendo, Deus, Ele vai entrar com providências. Então, é aí que entra a figura de Boaz. Uma pessoa na situação de Noemi, será que estava precisando encontrar alguém generoso, irmão? Não é? Quando nós estamos vivenciando essa situação, né, de amargura mesmo, tudo o que a gente deseja encontrar é alguém que seja generoso, né? Alguém que compartilhe conosco do quê? Não somente dos seus bens, não é, materiais, mas também do seu tempo, não é? Da sua sabedoria, do seu ombro amigo, da sua compreensão. É tudo que a gente necessita nessa hora. Uma pessoa amarga precisa de alguém que seja o quê? Generoso. Então, a generosidade, ela cura o necessitado. Então, a gente vai aprender com Boaz algumas coisas aqui, olha, nesse tempo que nos resta. Primeiro, Boaz, ele vai expressar a sua generosidade como? Primeiro, com bondade no trato dele com as pessoas. Olha só. Tá? E a bondade, meus irmãos, no trato, a gente pode traduzir como o quê? O amor em ação, né? Isso que é amor, o amor em ação. Né? Tratar os outros como? Com bondade, olha. Ruth 2,4 vai dizer o seguinte, ó.
naquele exato momento, Boaz chegou de Belém, saudou quem? Os ceifeiros, que eram seus empregados. E como é que Boaz saúda os seus empregados? Desse jeito aqui, ó. O Senhor esteja com vocês. E não pense que era uma saudação, irmãos, protocolar. Não era, não. Só para cumprir o protocolo. Não era. Boaz, ele sabia tratar as pessoas. Eu suponho, né, que aqui a maioria nós sejamos empregados, né? Penso que o irmão Moacir deva ter funcionários. Tem, irmão Moacir? Tem. O irmão Moacir tem funcionários como Boaz tem funcionários, que eram seus ceifeiros. E Boaz, ele chega para eles e fala o quê, então? O Senhor esteja com vocês. Ele sabe tratar. Será que tratar bem as pessoas é generosidade ou não? Não é? Tem hora que tudo que a gente quer ouvir, não é, de alguém é o quê? Uma boa palavra, né? Uma boa palavra. Então, a própria resposta dos funcionários mostra que havia, né, essa reciprocidade, né, que a recíproca era verdadeira, né? Porque quando Boaz diz, olha, o Senhor esteja com vocês, como é que os funcionários respondem? O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. E meus irmãos, não é só isso que Boaz nos ensina. No versículo 5 você vai perceber que Boaz, ele é uma pessoa também observadora. Não é interessante? Às vezes a gente se apressa tanto em falar, né? E não se aplica a observar. Mas observar as coisas também é importante. Falar é bom. Agir é bom. Mas observar faz parte. Não é? De repente, quando a gente não tem, digamos, essa veia aí, né, de ser um observador, a gente perde muita coisa com isso. Porque nós estamos aqui num grupo. Mas que ninguém se engane, né? Ninguém é igual a ninguém. Não é? Cada pessoa tem que ser vista de uma forma, tratada de uma forma, não é assim? Porque cada um de nós é um ser distinto. E Boaz, ele observa isso. Como é que a gente vê isso? No versículo 5. Quando eles responderam a Boaz, o Senhor te abençoe, Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence quem? Aquela moça, quem é ela? Eu acho que Boaz era observador, era por quê? Ele percebe que tem alguém que não faz parte do grupo, tem alguém ali que é diferente. Então ele pergunta, quem é aquela moça? Com essa forma de tratar, meus irmãos, os funcionários, e essa forma observadora de Boaz, duas lições ficam claras aqui para a gente. Primeiro, Boaz, ele trata as pessoas com atenção. Você vê isso como generosidade? Não é? Notar as pessoas é um ato de generosidade. Ou não? Notar. Uma vez eu ouvi de um pregador que dizia que vinha uma pessoa sempre visitar, né, a igreja e se assentava ali, ficava ali tranquilo e tal. Ali é modo de dizer, né? Lá na igreja desse pregador. Ninguém, irmãos, uma viva alma, chegava para cumprimentar, falava absolutamente nada. Nada. Aí um dia essa pessoa chegou lá, fez o seguinte, ó, pegou o guarda-chuva e abriu, ficou assim, sentado no banco, com o guarda-chuva aberto.
Aí você já sabe, né? Aí todo mundo volta o seu olhar. Finalmente, né? Alguém me percebeu. Alguém notou que eu sou gente. Não é? Você acha que Boaz, ele é generoso por quê? Só porque ele tem bens materiais e daqui a pouco vai ajudar a Ruth? Não, ele observa. Ele sabe como tratar as pessoas. Então ele trata as pessoas em primeiro lugar, com atenção. Notar o outro é um ato de generosidade. É um ato de bondade. Porque cada pessoa, irmãos, na sua própria posição, ela pode se destacar ou não. Tá certo? Quem são as pessoas que a gente pode dizer que aqui na igreja nossa, né, elas são notadas naturalmente? Quem são elas? Citar alguns casos aqui, ó, o grupo dos jovens aqui que tocam, né? Está aqui, está em evidência, não é? Aqui está os presbíteros, está os professores, está os diretores, está o pastor, enfim, não é, irmãos? É fácil notar. Mas tem gente que não. Tem gente que se a gente não fizer um pouco de esforço, a gente não nota. Não nota. Mas será que essas pessoas não precisam de atenção? O que você acha? Precisam de atenção. Não é? Às vezes tudo que elas querem mesmo é isso. Um gesto. E Boaz, ele sabia fazer isso. Atenção. E segundo, bênção. Abençoar o outro, né, no bom sentido. A gente sabe que quem abençoa é Deus, né? A gente sabe que quem abençoa é Deus. Mas abençoar no sentido de que as nossas palavras façam bem ao outro. Não é? Olha, um bom dia, a paz do Senhor. Não é interessante isso, irmãos? Ouvi alguém dizer o seguinte uma vez, né? Que estava passando tranquilamente, assim, pelo corredor da igreja, né? Aí, de repente, um irmão chegou para ele e falou assim, você não vai com a minha cara? Você não vai com a minha cara? Aí a pessoa relatou o seguinte, mas eu sempre fui com a cara de todo mundo, sabe? Eu sempre cumprimentei todo mundo, né? Mas naquele dia não sei o que aconteceu. E a pessoa me perguntou, você não vai com a minha cara? Mas por quê? Porque você passa perto de mim, nem me olha, nem me cumprimenta? Então você não deve ir com a minha cara. É? Ah, tá. Tá bom, tá bom. Eu vi, a irmã falou isso aqui lá no... Aham. Arrebenta com a gente mesmo, irmãos. Entendeu? Tudo bem, a gente sabe, né, que dependendo do momento mesmo, né, dependendo do momento, né, você pode passar batido por alguém mesmo. Eu tenho observado isso aqui, numa igreja que a gente fala de 300, 400 pessoas, né, às vezes é até compreensível, né, você não cumprimente alguém, é impossível você cumprimentar 250 pessoas, né, é impossível. Mas há casos que são nítidos mesmo. Você passa e simplesmente ignora. Simplesmente não cumprimenta porque não quer cumprimentar mesmo. Passa batido. Entendeu? E a gente não entende isso como um ato de generosidade. Não é? Às vezes um gesto, um cumprimento, meu irmão. A pessoa vai dizer, valeu o dia. Valeu. Valeu. Porque tem hora que tudo que a gente está precisando é disso, não é? Um gesto. Simples assim. Simples assim. E Boaz sabia disso. Né? Então, olha, Provérbios 24, 26. Vamos lá para Provérbios 24, 26. Está escrito assim, ó. Cadê? Está aqui, ó. A resposta sincera é como beijo nos lábios. Tá? Uma palavra. É uma resposta sincera, né? Uma palavra de valorização, né? É como um beijo mesmo. Não é? Ó, o pessoal aí das redes sociais, não é legal isso, né? Se você posta uma coisa e o teu amigo curte, é verdade, não é legal isso aí ou não?
Você sente alguma coisa legal ou não? Sente. E a gente sabe, né? Tem amigo que quer excluir a gente, né? Porque fala assim, não sei para que eu tenho você, porque nunca curte nada, nunca comenta nada, então para quê? Por quê? Porque a gente está esperando isso. A gente espera isso. E é legal isso, não é? Você se sente o quê? Valorizado pela outra pessoa. E Boaz, ele sabe disso. Então, olha, Boaz, como o nosso tempo está indo, ele manifesta a sua generosidade também, meus irmãos, vencendo a barreira do preconceito. Sabe por quê? Porque Boaz, ele é um hebreu. E Ruth era o quê? Hebreia. Uma moabita mesmo. Não é? E como é que a gente tem observado o cenário mundial? Você percebeu, né? O preconceito étnico, né? Como é que os nossos irmãos estão sendo tratados pelo Estado Islâmico? Não é, irmãos? Por quê? Nós somos um grupo étnico diferente. Mas eu sempre bato nessa tecla. Se eu um dia pudesse conversar com algum deles, eu diria isso mesmo. Você sabe como é que vocês são tratados aí em Foz do Iguaçu, que vocês têm até mesquita lá? Vocês sabem como é que vocês são tratados lá no Brasil? Sabe como é que brasileiro trata os grupos, né, étnicos diferentes? O Brasil está assim, ó, de braços abertos, né, irmãos? Todo mundo que chega, agora está chegando aqui, né, os haitianos, né? Aqui em Curitiba você vê aos montes aí o pessoal, né, sendo bem recebido, né? Estão trabalhando, não é? Então, Boaz, ele podia tratar muito mal Ruth, falar, o que essa moabita está fazendo aqui? Mas não, ele se interessa pela moça, né? Quem é ela? E ele quebra também a barreira do quê? Do preconceito. Não é? E a gente, irmão, pode gerar dentro de nós mesmo preconceitos, né? Preconceito com a nacionalidade da pessoa, né? Preconceito com a cor, preconceito com o estado que ela pertence. Eu posso dizer isso, porque eu sofri, em 1981, quando eu cheguei em São Paulo, por exemplo, lá na capital de São Paulo, meu irmão, todo mundo que chega em São Paulo é baiano, você sabe, né? Todo mundo que chega no Rio de Janeiro é o quê? Paraíba. Não é assim? E assim por diante. Vamos parar por aí. Mas as pessoas criam preconceito mesmo. Não é? Então essa barreira do preconceito, ela tem que ser quebrada, senão como é que a gente vai ser generoso desse jeito? E olha que a gente cria preconceito com gente até da nossa própria denominação. Vocês já ouviram falar de igreja que não se bate com outra? Da mesma denominação, né? Não faz programação com aquela igreja lá, não se mistura, não. Você pode ver tudo isso. Misericórdia mesmo. E a hora que Jesus, nem vou dizer a hora que ele voltar, né? Muito antes disso. Mas a gente gera. E Boaz não, ele quebra essa barreira. Ela é moabita, mas tudo bem. O que ele vai observar na moabita? O histórico dela. Porque ele ficou sabendo, irmãos, do comportamento dela, né? Como é que ela tratou a sogra dela, né? Noemi, né? Como é que ela tratou. E a opção dela também, não é? Olha, escolheu o povo de Noemi, escolheu o Deus de Noemi. Tratou muito bem Noemi. E Boaz ficou sabendo disso. Então, por causa do histórico de generosidade de Ruth, Boaz agora retribui. E, finalmente, Boaz, a gente iria longe, hein? Manifesta bondade oferecendo o melhor para Ruth. Não foi assim, irmãos? Porque a lei já dizia mesmo, né? A lei judaica dizia isso, que quando a colheita fosse feita, não era para tirar tudo, era para deixar um cantinho assim, não era? Que era para quem mesmo? Para os pobres. E Ruth foi autorizada, não foi? Aí pegando, mas Boaz falou o que para ela? Não. Faz isso não. Você vai comer, né? É aqui, ó, na nossa mesa aqui, ó.
Vai comer na nossa mesa junto com a gente aqui. Aleluia, né? Não é uma quebra de preconceito muito grande, né, irmãos? Preconceito, não é? Puxa, um hebreu, né, falar isso para uma moabita, né? Interessante isso aí, né? Não, você vai comer junto com a gente aqui. E ordenou para os funcionários também, né? Não é só das migalhas, não. Deixa cair bastante mesmo. Tanto que quando ela chegou lá para a sogra dela, né, para Noemi, né, o que ela levou, né? Nem faria sentido, né, para uma mulher, né, naquele contexto, né, juntar tudo aquilo, né, se não fosse o fruto da generosidade de alguém. E aí a gente vai ter que ficar mesmo por aqui, porque esse assunto vai muito longe. Mas eu acho que o que marca para a gente aqui hoje, irmãos, é a gente levar daqui a ideia de que a generosidade realmente é a arte de devolver aquilo que não é nosso mesmo. Né? Então, se você precisa do meu tempo, tempo para você. Se você precisa do meu conhecimento, conhecimento para você. Se você precisa de bens materiais e eu tenho, preciso ser generoso, porque João falou isso, não foi? Aquele que, tendo bens materiais, tendo bens desse mundo, né? Tendo, né, irmãos? Se eu não tenho é outra coisa, mas tendo, vendo o seu irmão, não é uma moabita, né? Não é uma pessoa de outro país, não é uma pessoa de outra religião, não, é o seu irmão, se vê ele necessitando, não fizer nada por ele, João diz assim, como que pode estar o amor de Deus nele? Agora me lembrei da mensagem lá do Paulinho, né? Aquele dia, né? Como é que pode estar o amor de Deus nele? Não é interessante? E levado aqui também o seguinte, meus irmãos, que a generosidade não se limita, não é? Às questões materiais. Né? Mas tudo aquilo que a gente puder dividir e transformar em benefício para o nosso próximo. Então vamos lá. Atenção para ele, né? Notar a pessoa. Porque ser notado é uma necessidade humana, meu irmão. Quando você não é notado, você se sente um lixo, né? Não é? Ninguém me nota, ninguém está um pouco se lixando, né, para a minha presença. Né? Receber a bênção, né? Palavras que abençoe a pessoa, que faça bem para ela. Uma palavra é maravilhoso. E, finalmente, vencer a barreira do preconceito. E manifestar a nossa bondade, oferecendo aquilo que a gente tem de melhor. Então, gostei desse exercício, aprendi muito com ele mesmo, irmãos. Muito com ele mesmo, né? Sabendo que todas as pessoas, né, hoje, cada vez mais, elas estão mais carentes da gente. Mas um gesto só, você pode mudar o dia de uma pessoa. Pode mudar a vida de uma pessoa, né? Com um único gesto de generosidade. Que o Senhor nos abençoe, né, ricamente nessa noite. E eu até falei quarta-feira passada que a gente ia dar oportunidades, que achava, né, que tinha muito tempo, né? Nem é tanto assim. Mas que fique, então, gravado nessa mensagem nos nossos corações. Vamos tomar como exemplo Boaz. Muito bem, meus irmãos, nós vamos então para as nossas orações. E hoje nós vamos então dar oportunidade, né, para você que veio, tem um pedido de oração a fazer, pode fazer, né, que nós vamos interceder por você. Ou se você veio aqui com a intenção de receber uma oração, né, também eu vou orar por você. Amém? Quem tem um pedido de oração a fazer, quiser compartilhar, pode fazer. Quem, irmã? Ok. Mais alguém? Ok.
Cristo. Não esquecendo de continuar orando, né, pela diaconisa Milka, né, não tive mais notícia desde o último final de semana. Mas com certeza ela está, né, sendo medicada, vai se recuperando, né? Amém?